Capítulo 3. Dos auxiliares da Justiça. Artigo 149. São auxiliares da Justiça, além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias. Seção 1. Do escrivão, do chefe de secretaria e do oficial de justiça. Artigo 150. Em cada juízo haverá um ou mais ofícios de justiça, cujas atribuições serão determinadas pelas normas de organização judiciária. Artigo 151. Em cada comarca, seção ou subseção judiciária, haverá, no mínimo, tantos oficiais de justiça quantos sejam os juízos. Artigo 152. Incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria: 1. Redigir, na forma legal, os ofícios, os mandados, as cartas precatórias e os demais atos que pertençam ao seu ofício. 2. Efetivar as ordens judiciais, realizar citações e intimações, bem como praticar todos os demais atos que lhe forem atribuídos pelas normas de organização judiciária. 3. Comparecer às audiências ou, não podendo fazê-lo, designar servidor para substituí-lo. 4. Manter sob sua guarda e responsabilidade os autos, não permitindo que saiam do cartório, exceto a. Quando tenham de seguir a conclusão do juiz. B. Com vista a procurador, à Defensoria Pública, ao Ministério Público ou à Fazenda Pública. C. Quando devam ser remetidos ao contabilista ou partidor. D. Quando forem remetidos a outro juízo em razão da modificação da competência. Nessa situação em específico, a gente salienta que, em face do processo judicial eletrônico, não há se falar essa manutenção. Na verdade, o escrivão ou chefe de secretaria, ele vai manter a ordem, mas o auto não tem como mais sair ou ficar, né? Porque é tudo em rede mundial de computadores. 5. Também incumbe ao escrivão ou chefe de secretaria fornecer certidão de qualquer ato ou termo do processo, independentemente de despacho, observadas as disposições referentes ao segredo de justiça. 6. Praticar de ofício os atos meramente ordinatórios, que são aqueles atos que não têm cunho decisório. Parágrafo 1º. O juiz titular editará ato a fim de regulamentar a atribuição prevista no inciso 6. Parágrafo 2º. No impedimento do escrivão ou chefe de secretaria, o juiz convocará substituto e, não o havendo, nomeará pessoa idônea para o ato. Artigo 153. O escrivão ou chefe de secretaria atenderá preferencialmente a ordem cronológica do recebimento para publicação e efetivação dos pronunciamentos judiciais. Muita atenção que, é uma ordem preferencial e não obrigatória. Parágrafo 1º. A lista de processos recebidos deverá ser disponibilizada de forma permanente para consulta pública. Parágrafo 2º. Estão excluídos da regra do caput: 1. Os atos urgentes, assim reconhecidos pelo juiz no pronunciamento judicial a ser efetivado. 2. As preferências legais. Portanto, tanto esses atos urgentes quanto as preferências legais não precisam obedecer àquela ordem cronológica preferencial para as publicações. Parágrafo 3º. Após a elaboração da lista própria, respeitar-se-ão a ordem cronológica de recebimento entre os atos urgentes e as preferências legais. Parágrafo 4º. A parte que se considerar preterida na ordem cronológica poderá reclamar nos próprios autos ao juiz do processo,
que requisitará informações ao servidor a serem prestadas no prazo de 2 dias. Parágrafo 5º. Constatada a preterição, o juiz determinará o imediato cumprimento do ato e a instauração do processo administrativo disciplinar contra o servidor. Artigo 154. Incumbe ao oficial de justiça: 1. Fazer pessoalmente citações, prisões, penhoras, arrestos e demais diligências próprias de seu ofício, sempre que possível na presença de 2 testemunhas, certificando no mandato o ocorrido com menção ao lugar, dia e a hora. Aqui é importante, olha como o legislador não traz palavras inúteis. Ele botou certificando. Não, perdão. Ele trouxe, sempre que possível, na presença de 2 testemunhas. Porque, em face da demanda, é quase que impossível o cumprimento de todas as ordens judiciais na presença de 2 testemunhas. Por isso que a lei confere fé de ofício ao oficial de justiça. 2. Executar as ordens do juiz a quem estiver subordinado. 3. Entregar o mandato em cartório após o seu cumprimento. Hoje não é mais entregar o mandado em cartório, né? É devolver o mandado com a certificação pertinente, por conta do processo judicial eletrônico. 4. Auxiliar o juiz na manutenção da ordem. 5. Efetuar avaliações quando for o caso. 6. Certificar em mandado proposta de autocomposição apresentada por qualquer das partes, na ocasião de realização do ato de comunicação que lhe couber. Parágrafo único. Certificada a proposta de autocomposição prevista no inciso 6, o juiz ordenará a intimação da parte contrária para manifestar-se no prazo de 5 dias, sem prejuízo do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa. A gente tem aquele ditado popular, né? Que quem cala, consente. Processualmente falando, não. Nessa situação específica, quem cala, recusa. Artigo 155. O escrivão, o chefe de secretaria e o oficial de justiça são responsáveis civil e regressivamente quando 1. Sem motivo justo, se recusarem a cumprir, no prazo, os atos impostos pela lei ou pelo juiz a que estão subordinados. 2. Praticarem ato nulo com dolo ou culpa. Maria, aqui eu queria fazer um adendo. Não sei se você percebeu, tanto a responsabilização do juiz, quanto agora dos auxiliares da justiça, em específico o escrivão, o chefe de secretaria e oficial de justiça, são de ordem civil e regressivamente, e não mais de ordem civil e penal, como fora outrora. Regressivamente, por quê? Porque você vai acionar, na verdade, o Estado, né? Quando eu falo Estado, pode ser União, Estado dos municípios, né? O ente da federação, e apenas regressivamente a responsabilização vai cair no juiz, quando for o caso, no oficial de justiça e no escrivão e chefe de secretaria. Seção 2, do perito. Artigo 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Parágrafo 1º. Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado. Parágrafo 2º. Para a formação do cadastro, os tribunais devem realizar consulta pública por meio de divulgação na rede mundial de computadores ou em jornais de grande circulação, além de consulta direta a universidades, a conselhos de classe, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Ordem dos Advogados do Brasil, para a indicação de profissionais ou de órgãos técnicos interessados. Parágrafo 3º. Os tribunais realizarão avaliações e reavaliações periódicas para a manutenção do cadastro, considerando a formação profissionalizante. Parágrafo 3º. Os tribunais realizarão avaliações e reavaliações
periódicas para a manutenção do cadastro, considerando a formação profissional, a atualização do conhecimento e a experiência dos peritos interessados. Parágrafo 4º. Para a verificação de eventual impedimento ou motivo de suspeição, o técnico ou científico nomeado para a realização da perícia informará ao juiz os nomes e os dados de qualificação dos profissionais que participarão da atividade. A gente sabe que impedimento ou suspeição não é só do juiz, lembra? Vai também aos auxiliares da justiça, dentre estes, os peritos. Parágrafo 5º. Na localidade onde não houver inscrito no cadastro disponibilizado pelo tribunal, a nomeação do perito é de livre escolha do juiz e deverá recair sobre profissional ou órgão técnico ou científico comprovadamente detentor do conhecimento necessário à realização da perícia. Artigo 157. O perito tem o dever de cumprir o ofício no prazo que lhe designar o juiz, empregando toda a sua diligência, podendo excusar-se do encargo, alegando motivo legítimo. Parágrafo 1º. A escusa será apresentada no prazo de 15 dias, contado da intimação, da suspeição ou do impedimento supervenientes, sob pena de renúncia ao direito a alegá-la. Parágrafo 2º. Será organizada a lista de peritos na vara ou na secretaria, com disponibilização dos documentos exigidos para a habilitação à consulta de interessados, para que a nomeação seja distribuída de modo equitativo, observadas a capacidade técnica e a área de conhecimento. Artigo 158. O perito que, por dolo ou culpa, prestar informações inverídicas, responderá pelos prejuízos que causar a parte e ficará inabilitado para atuar em outras perícias no prazo de 2 a 5 anos, independentemente das demais sanções previstas em lei, devendo o juiz comunicar o fato ao respectivo órgão de classe para a adoção das medidas que entender cabíveis.